que a paz esteja em nossos corações, que a calma também esteja em nossos corações, nos nossos atos, né? São percalços da vida, essas coisas que acontecem. Bom, a nossa reflexão, a nossa conversa nessa noite é de mais uma parábola que o Cristo veio nos trazer. Que essa parábola tem o nome de parábola do festim de bodas. Um resumo é o grande banquete. E também ela é conhecida como parábola da veste nupcial, né? Vocês vão então encontrar aí disponível com esses dois nomes: parábola do festim de bodas e parábola da veste nupcial. A gente pode encontrar essa parábola nesses dois livros aqui, Evangelho de Mateus e Lucas, mas e também aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O nosso papo de hoje vai ser baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Se bem que em qualquer local que você vai procurar, ela tem o mesmo sentido, tá? Só as traduções que modificam um pouquinho mais o sentido das parábolas, onde quer que ele seja, dessa parábola, o sentido ou os sentidos são os mesmos, ok? Então a gente vai basear no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 1, cara. Antes, vamos dizer alguns objetivos dessa parábola, né? Qual é o foco dessa parábola? Então, nessa parábola, o Cristo veio reafirmar que o chamamento é para toda a humanidade, tendo em vista o reino de Deus. É o chamamento para a consciência cósmica de cada um de nós. Então, ao longo da nossa conversa sobre essa parábola, vocês vão ver que ele chama para a consciência, para que nós tenhamos a consciência. E essa consciência, reino de Deus, está dentro de nós. Mostrar a relativa importância de todos os bens e gozos materiais frente à grandiosidade e eternidade do Espírito. Todos esses bens materiais não é nada frente à eternidade do Espírito. E ainda tem o objetivo de salientar a presença da justiça divina na parábola em função dos nossos atos, que é a lei da ação e reação, né? Então, todo ato que nós fazemos, o ato tem uma consequência, tá? Então vamos à parábola. Diz o seguinte: falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus assemelha-se a um rei que, querendo festejar a bodas de seu filho, despachou os seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram. Então o rei, para as bodas do filho, fez o primeiro chamamento. Esse aqui é o primeiro chamamento. Mandou chamar algumas pessoas para as bodas. Mas nesse primeiro chamamento não teve nenhum esclarecimento do porquê do chamamento. Simplesmente teve o chamamento. O rei mandou chamar para o festim. Simplesmente isso, né? O rei despachou outros servos. Então esse primeiro, né, que foram chamados, não quiseram comparecer à boda. O rei despachou então outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto, vinde para as bodas. Segundo chamamento. Só que nesse segundo chamamento, o Cristo diz que o pai, o rei, né, já especificou a boda, né? Ele diz o seguinte: preparei o jantar e mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. E foi diferente do primeiro chamamento, né? Ok? Eles, porém, nesse segundo chamamento, sem se incomodarem com isso, lá foram, um para o campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Então, no segundo chamamento também que Deus fez, ou seja, no caso aqui é o rei, né, também não quiseram ir. Sabendo disso, o rei ficou irado e, enviando os seus exércitos,
exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse aos seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas o que para eles foram chamados não eram dignos dele. E depois às encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Terceiro chamamento. Mandou os servos ir para as encruzilhadas para chamar qualquer um. Os servos então saíram pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, bons e maus, indistintamente. A sala das bodas ficou repleta de convidados. Aí foram aceitos o convite no terceiro chamamento. Entrando, porém, o rei para ver o que estavam à mesa, todos aqueles convidados que foram chamados pela terceira vez, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? O homem que estava sem veste nupcial ficou mudo, não falou nada. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porquanto muitos são chamados, poucos escolhidos. Jesus, nessa parábola, aprofunda mais em seus ensinos com a citação das consequências dos atos de cada um. Jesus aproveitou um fato comum naquela época. Um fato comum naquela época era casamento. Então Jesus ali aproveitou na sua parábola o fato do casamento para nos transmitir importantes ensinamentos espirituais. Ele usou do concreto para falar do abstrato. Sempre é isso, né? Jesus fala do concreto, pega um concreto e passa para o abstrato, que é o mundo físico com o mundo espiritual, né? Sempre foi assim. Mas, pelo que vocês viram, o banquete não é esquisito. Essa festa de núpcias não é muito esquisito. O anfitrião, que era o rei, mandou chamar convidados. Quando a gente tem um convite, não precisa quem fez o convite ir buscar a gente, precisa. O normal é a gente receber o convite e ir, não é isso? É o normal? Se bem que quando a gente não está com carro, alguma coisa para ir, a gente até pede carona aí, né? O anfitrião até vai buscar a gente, né? Mas não é o normal, é você receber o convite e você vai, né? Então você vê que interessante, né? Quer dizer, recebeu o convite, né? Enviou os servos para chamar os convidados. E ainda esses convidados que mataram quem foi levar o convite. Vocês viram no segundo chamamento que teve lá, né? Essa foi a última parábola antes do sermão profético no seu discurso final de Jesus, antes do seu martírio. Esse foi o último dele. Por isso, a parábola fala em um convite por diversas vezes. Jesus estava no seu final já da passagem aqui na terra, né, que fez essa parábola bem ampla, né, que era para o festim de bodas. Então eram pessoas diferentes em momentos diferentes. Mas, no entanto, no final, tantos foram chamados, não é isso? Mas poucos foram os escolhidos. A parábola foi narrada quando Jesus estava lá em Nazaré com as pessoas ligadas à raça judaica. O rei aqui na nossa parábola, ou na parábola que a gente trouxe nessa noite, é quem? Deus. Vamos fazer agora a comparação. O rei é Deus. O filho, Jesus. A boda do filho, chegada do evangelho à terra. O rei, Deus, o filho, Jesus, as bodas do filho e a chegada do evangelho à terra. Banquete nupcial, casamento, bodas e
e assim vai, caracterizam a comunhão entre os dois planos, o físico e o espiritual, o terreno e o celeste, a criatura e o Criador. Esse que é o banquete nupcial. O reino dos céus é a vida celestial. O reino dos céus é a vida celestial, é aquele que está dentro de nós, para que nós possamos alcançar um dia o mundo espiritual de altas vibrações, né? Os servos enviados para chamar os convidados são os profetas, os missionários, os apóstolos. E na história que nós temos, quantos apóstolos missionários foram mortos? E a veste nupcial? Você tinha que ter, para ir para a festa naquela época, tinha que ter veste nupcial. O que é uma veste nupcial? Que o mestre quer dizer nessa parábola: pureza de coração, boas obras. A parte importante das bodas, isto é, do casamento, é o banquete nupcial, com muitas iguarias, né? E o banquete, as iguarias, significa o que para a gente? Vindo para a doutrina espírita, são os ensinos espirituais. Os alimentos materiais fortalecem o corpo, o ensino espiritual fortalece o espírito, né? Os primeiros convidados são os israelitas. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 2, vamos encontrar isso aqui, ó. O incrédulo sorri a essa parábola. Preste bem atenção. O incrédulo sorri a essa parábola, que lhe parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim. Olha só a chamada, né? O incrédulo sorri essa parábola. Quem não acredita, sorri. Isso é uma coisa pueril, né? Muitas pessoas, mesmo dentro do espiritismo, eu não falo nem em outras religiões, eu falo dentro do espiritismo, muitas pessoas ainda não sabem quem foi Jesus. Pensam que sabem. Nós na Terra ainda somos crianças cósmicas. Quem pensa que sabe, nada mais é do que uma criança cósmica. Muitos ainda têm necessidade, presta atenção, muitos ainda têm necessidade de manipular a verdade, para o tamanho da verdade que eles compreendem. Como eu não compreendo, eu manipulo aquela verdade para onde eu compreendo. Vocês entenderam? Então há uma manipulação muito grande, porque as pessoas não entendem Jesus ainda, né? Os primeiros convidados foram os israelitas, pois eles foram enviados pelos emissários do Pai, os profetas, né? Porém eles mataram os profetas. Por isso vem o lamento de Jesus, conforme está lá em Mateus 23, 37 a 38, está assim, aí em Mateus: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Os judeus foram os primeiros a adotar o monoteísmo. Os judeus foram os primeiros a adotar o monoteísmo, um só Deus, né? E a condenar o uso de imagem, de ídolos, figuras, pinturas. Eles foram os primeiros, né? Os demais povos daquela região, daquela época, né, ainda estavam na fase inferior da idolatria. Idolatravam vários deuses, né? Ou seja, eram politeístas. Por essa razão, Deus enviou ao povo judeu o conhecimento de suas leis. Por isso que foi lá para os judeus, porque os demais ainda não estavam preparados para isso. Tudo tem uma razão de ser, né?
pelos profetas e finalmente por Jesus. Então, os ensinamentos foram, ao longo do tempo, passando de um emissário para outro emissário. Mas nem ao Filho de Deus o povo de Israel acreditou. A parábola mostra que os convidados não se importaram. Uns foram para o campo, outros para os seus negócios. Estes que recusam representam todos que, como hoje, vivem entregues aos cuidados do mundo, à fascinação das riquezas e aos deleites da vida material. Não é que seja condenado a tudo isso, gente. Não é condenado você ganhar seu dinheiro, você ter uma casa de praia, você ter carros novos, trocar o carro todo ano, você viajar para a Europa, não é isso. O problema é como você está conseguindo isso. Tem que tomar cuidado com isso. Não está condenando a riqueza, e sim como você consegue chegar na riqueza. Diz ainda a parábola que o rei irou-se e mandou suas tropas exterminar aqueles assassinos e incendiar sua cidade. É clara alusão à lei da ação e reação, ou seja, causa e efeito. Lá em Mateus 26:52 diz o seguinte: todos que lançam mão da espada, a espada morrerão. Quem leva para o cativeiro vai. E se alguém matar a espada, também morrerá a espada. No trecho, e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Informa que o Evangelho foi levado a todos. O Evangelho foi posto a todos os seres. O acesso foi franqueado a todos, sem distinção de classe, sexo, raça e até de méritos, independe. Assim como hoje é costume vestir para ir para uma festa uma roupa elegante, não é isso? Alguém vai aqui para uma festa, principalmente de casamento, de chinela havaiana e bermuda? Pode até ir, mas não é normal isso, Alguém vai? Não vai. Não tem nada a ver, não tem nada contra a chinela havaiana, mas só que usar em casa, na praia, alguma coisa assim, não é isso? Mas quando você vai para um casamento, vai-se com um traje do momento, não é isso? Então, e naquela época era obrigatório no casamento vestir-se uma túnica nupcial. Então você vê que o Mestre Jesus pegou tudo daquela época para transformar, para levar a sua parábola. Então era comum naquela época, vestir uma túnica nupcial para ir a um banquete desse. A veste nupcial significa o quê? As boas obras. Para ir para a boda, precisa ter a veste nupcial, ou seja, boas obras, o amor, a pureza, a humildade, bondade, mansidão. Significa que a pureza do perispírito, dos que cumprem os ensinos do Mestre, ensinos divinos, e vivem conforme o Evangelho de Jesus. Significa que não basta ser simplesmente convidado, não basta dizer-se discípulo de Jesus para tomar parte do banquete celestial. Bom, eu sou seguidor de Jesus, então o banquete nupcial para mim está tranquilo, Tem uma passagem lá. Não basta eu ser seguidor de Jesus. O que é ser seguidor de Jesus? É levar em consideração os seus ensinamentos, Não basta pertencer a essa ou a aquela casa ou aquela religião. Não basta vir à casa espírita simplesmente ouvir as reflexões, as palestras. Não basta só isso. É muito algo, muito porém, Jesus nos ensinou que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade do meu Pai que estás no céu.
A vontade do meu Pai que está no céu. A vontade do meu Pai são as leis morais. Que está no céu? Na nossa consciência. Você vê que Jesus fala de uma maneira figurada. Nós temos que entender o que ele está querendo dizer, né? Em Mateus 22, 7, 22 diz o seguinte: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Por essa parábola entende-se então o quê? Que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Para o galardão, isto é, gradativamente alcançar degraus evolutivos maiores, mundos divinos ou celestes, é necessário revestir-se de túnica nupcial. O quê? Amor, caridade, mansidão e benevolência, né? Querer pertencer a um grupo de espíritos de luz, sem reformar-se internamente, completamente para o bem, não é possível. Nem acendendo vela de 7 dias, não adianta, né? É necessário abandonar os vícios. Nós falamos em outra oportunidade, na última reflexão nossa, sobre vícios. A reflexão foi tudo sobre vícios. Então é necessário abandonar os vícios, as paixões materiais e a degradação. Isto é, seguir os preceitos de Jesus, pois a árvore se conhece pelos frutos. A cada um será dado segundo suas obras. Com a vinda do Cristo, muitos se converteram. O muitos aqui é um tanto relativo, né? Se nós considerarmos 7 bilhões de habitantes, né? São poucos ainda que aceitam Cristo como orientador, né? Lembro que dentre os convidados, um foi expulso da festa, né? Do terceiro convite, um foi expulso da festa, por não estar o que? Vestindo o vestido de núpcias, né? Ou seja, a veste nupcial. Diz lá: entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele obedeceu. Então o rei ordenou aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai para fora nas trevas, assim haverá choro e ranger de dentes. Então a veste nupcial, se você não está com veste nupcial, que são as boas obras, são a pureza do coração, você não terá o galardão. Por isso Jesus alerta o quê? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Não adianta eu vir aqui de segunda a segunda, toda noite, assistir e não fazer nada de bem para o próximo, né? Não basta eu não fazer mal, basta eu também não fazer o bem, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. As trevas onde há choros e ranger de dentes. Nada mais é do que nos fala André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, lá no livro Nosso Lar, diz o seguinte: a morte nada mais é do que o encontro do homem com sua própria consciência. Se eu morrer, eu vou viver tranquilo lá do outro lado. Muito pelo contrário, né? Aí que vai me despertar a consciência, não é mesmo? Qual será a minha veste? Qual será a sua veste? Qual é a veste nupcial de cada um de vocês? Os espíritas têm recebido convites detalhados. Espíritas têm recebido convites detalhados. Nem os judeus que tiveram tanto acesso ao conhecimento cristão, eles não receberam tanto quanto nós estamos recebendo hoje. Naquela época eles não tinham tanto conhecimento e ensinamento como a gente tem hoje.
Hoje estão recebendo mastigado, tudo mastigado. Naquela época eles não entendiam as parábolas do mestre. Hoje em dia nós estamos entendendo as parábolas do mestre, né? Lá na obra Paulo e Estevão, né? O mestre Gamaliel diz o seguinte: Jesus inaugurou no mundo a fórmula da verdadeira benemerência social, saindo de trás das cátedras e dos púlpitos confortáveis e indo ao campo de ação. No livro Paulo e Estevão já disse sobre isso, né? Jesus começou lá, a bondade, mansuetude, a caridade, né? Como vamos fazer para usarmos as vestes nupciais? Jesus responde: como nós vamos fazer? O que eu preciso fazer? Como vai ser minha veste nupcial? Jesus responde: pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Veste nupcial. Todo aquele que não tiver a veste nupcial, são as boas obras, será amarrado de pés e mãos e lançado fora das trevas. Aí haverá choro e ranger de dentes. Isto é, passará coercitivamente, ou seja, obrigatoriamente, por reencarnações expiatórias. Vocês estão entendendo? É importante isso. Os terceiros convidados, né? Então, não tem por onde escapar. Você vai ser chamado à sua consciência e em encarnações futuras passar por reencarnações expiatórias. Nós estamos até estudando, né, o livro, terminando de estudar o livro Missionário da Luz, e nós estamos falando, né, discutindo sobre isso ultimamente, né? Expiações são reencarnações expiatórias, porque foi chamado, não ligou, segundo foi chamado, mataram, né? E o terceiro convite também não foi aceito como deveria ser aceito, né? Logo, o espírito não pode usar o seu livre-arbítrio na escolha da reencarnação. Nesse caso é compulsória, não tem como escapar. Lá na questão 262 do Livro dos Espíritos, vamos encontrar assim: Kardec pergunta: quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente da sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Pela vontade de Deus, entenda-se pela consciência do ser humano e pelas leis morais, né? E os espíritos respondem: pode impor certa existência a um espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a sua purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Isso é o que quer dizer ser amarrado de pés e mãos, que traz a parábola. Ser amarrado de pés e mãos, ou seja, reencarnações expiatórias, né? É uma expressão simbólica para significar que foi privado da liberdade de agir, privado da liberdade de escolha. E todos nós já sabemos disso. As trevas exteriores, onde há choros e ranger de dentes, são as encarnações expiatórias para dor e expiação. Concluindo, então lembrando então que bodas é o Evangelho de Jesus e vestes nupciais são as boas obras, pureza de coração. Poucos se reformam, poucos serão escolhidos, mesmo o Evangelho sendo levado a todos.
Como a gente falou durante a parábola, não basta simplesmente frequentar uma casa, uma igreja, né? Não basta, são as boas ações, né? São as vestes nupciais. Não basta ser seguidor de determinada fé para se adquirir essas excelsas qualidades espirituais. É imprescindível o trabalho de vanguarda, o esforço incessante, o cultivo das virtudes cristãs. Os participantes das bodas do Evangelho na terra, que não se revestirem das vestes nupciais, boas obras, pureza de coração, bondade, caridade, transformaram, naquela época, os suculentos manjares do Evangelho em indigesto cardápio. Desde aquela época até hoje vale o mesmo. Todo aquele que não tiver a veste nupcial, repetindo, boas obras, bondade no coração, será amarrado de pés e mãos e lançado fora. Reencarnação compulsória. Ali haverá choros e ranger de dentes. Cada reencarnação é uma oportunidade única que todos nós temos para a nossa melhoria. E que no futuro seremos avaliados quanto ao aproveitamento desse chamamento. Cada reencarnação, a doutrina espírita fala, é uma oportunidade única, como a gente vê aqui nesse texto. É uma oportunidade única por quê? Porque as reencarnações de um mesmo espírito, ela não é igual. Todas elas não são iguais. Cada vez que retornamos a esse orbe, a gente vem numa situação. Raramente a situação é idêntica, não tem idêntica, pode ser semelhante, mas não é idêntica. Então, se você deixar para a próxima, você não vai saber como você virá. Ninguém sabe. Muitos falam, não, eu terei muitas ainda existências, muitas reencarnações, e vou deixar para a próxima. Pode se arrepender amargamente, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 18, no item 16, encontramos o seguinte: escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Muitos acham que a doutrina espírita é obra do demônio, né? Muitos ainda, né? Abre os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Se alguém achou alguma coisa contra isso, é alguma aberração da natureza, né? Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Não se colhem uvas em espinheiro. Alguém já colheu batata em abacateiro? Melancia no pé de jaca? Se alguém colheu, pode falar, gente, porque aí a gente muda a fala, né? Não se colhe uva em espinheiro. Chamados haverá poucos. Chamados haverá muitos. Poucos, no entanto, serão os escolhidos. Que o Senhor nos abençoe, que Deus de luz nos ilumine, que a árvore da vida nos ofereça abundantemente seus frutos e que nós tenhamos a devida consciência das bodas, que nós possamos usar adequadamente as vestes nupciais. Muita paz, obrigado.